Como será a programação da Globo se o Brasil ganhar o Hexa na Copa do Mundo de 2022? Essa e outras dúvidas sobre a Copa você confere a partir de agora no Alan Explica. Muito bem, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do quadro Alan Explica. Aqui toda semana eu respondo as perguntas de vocês que mandam com a hashtag Alan Explica. Então, vai deixando aí nos comentários, quem sabe vocês não possam participar das próximas edições também. Em breve, o quadro vai entrar aí numa rotação um pouco diferente por causa da Copa do Mundo, mas nós vamos manter e vamos ter novidades em breve também, beleza? Então vamos começar com a primeira pergunta, que é justamente a que deu o título a esse vídeo, e que foi enviada pra gente pelo Bruno, que mandou assim: como vai ser a programação da Globo caso o Brasil seja hexa? Bom, Bruno, a Globo definiu o seguinte em relação à final da Copa do Mundo, que como vocês sabem, e pra quem não sabe fica sabendo agora, a final vai ser ao meio-dia do dia 18 de dezembro, um domingo. Então, o que já tá certo é que o Esporte Espetacular vai ter uma edição mais curta e que vai começar mais cedo, para poder entregar para a final da Copa. A final da Copa do Mundo, em tempos normais, deve durar até 2 horas da tarde. E é por isso que a Globo programou um especial chamado Família Paraíso para começar às 2h30 da tarde. Então, e se a Copa do Mundo, a final da Copa, tiver prorrogação e até penalidades? Nesse caso, esse especial já tá certo na grade também, que vai começar às 3h20 da tarde. E aqui o importante a gente dizer é que tanto faz se for com ou sem Brasil. Isso vale para qualquer cenário com a final da Copa do Mundo. Agora, se o Brasil estiver e for campeão, já há a ordem interna na Globo para derrubar o especial Família Paraíso, assim como também não vai haver qualquer filme da temperatura máxima, isso já tá certo, e a programação segue com a cobertura completa do título da seleção brasileira se ele tiver vindo, Então imagino eu, eles não detalharam ainda como isso será feito. Que, por exemplo, o Luciano Huck, se ele estiver operante ainda, uma semana antes do Natal, se ele estiver operante, deve cuidar sim também dessa parte da cobertura, porque para quem não viveu, o Penta em 2002 é mais novo, tá conhecendo agora o futebol, não viveu ainda a experiência de ver o Brasil ganhar uma Copa, foi justamente no Faustão que boa parte da cobertura se concentrou naquele dia em que o Brasil ganhou da Alemanha, a 5ª vez a Copa do Mundo, Então, naquela ocasião, o Brasil ganhou a Copa, terminou mais ou menos 10 horas da manhã, a Globo seguiu com uma programação especial com Galvão Bueno, diretamente do estádio, depois eles foram falar com a seleção brasileira, e aí entraram vários programas, sempre trazendo a cobertura completa do Penta. Imagino eu que dessa vez não deva ser diferente, o Luciano Huck deve entrar nesse embalo também para entregar para o Fantástico, que aí sim, caso o Brasil seja hexa, vai ter um monte de reportagens já participando aí, com jogadores, mostrando as histórias deles, famílias e tudo mais. Então, a tendência é que se o Brasil for hexacampeão, assim como já aconteceu em outras Copas, a Globo tenha uma programação totalmente dedicada a isso no domingo, dia 18 de dezembro. Agora uma pergunta enviada pelo Reginaldo Júnior. Por que as emissoras de rádio que têm os direitos de transmissão da Copa do Mundo cortam o som dos jogos em apps e no site durante os jogos? Como é vendido esse direito das Copas às emissoras? As afiliadas têm direito de transmitir os jogos individuais ou apenas em rede? Muitas perguntas aí sobre rádio na Copa do Mundo, Reginaldo? Pois é. Eu já expliquei no canal aqui uma vez como funciona a questão de poder transmitir ou não no rádio. Você precisa comprar com a detentora dos direitos de transmissão, que no caso é a Globo. Ela tem os direitos de transmissão de todas as mídias no Brasil. O que ela perdeu recentemente foi a exclusividade dos direitos digitais, ou seja, os de internet. Agora, com relação ao rádio, não, a Rádio A Globo ainda tem a exclusividade e as emissoras que já vão transmitir a Copa, que já tem isso certo, são as que compraram com a Globo. Tem vídeo no canal já explicando também quais são essas emissoras. Agora, com relação a desligar o áudio nos apps e no site, é porque para a FIFA não é possível uma rádio retransmitir esse áudio na internet. Por quê? Porque são direitos diferentes. Os direitos de internet, sejam eles com ou sem imagens, são os direitos digitais e não os do rádio. Quando você compra direito de rádio com a Globo, é apenas para a mídia rádio, não pode ser reproduzido de uma outra forma. Então quem quiser colocar o áudio vai precisar comprar os direitos digitais da Copa. Aqueles que até agora ninguém comprou, mesmo sabendo que a Globo não tem exclusividade. Porque muito provavelmente não compensa. Que é uma coisa que eu até já falei no canal aqui, Os direitos digitais da Copa do Mundo, embora estejam disponíveis no mercado, eles são caros, a gente não sabe definir um valor, mas o que a gente ouve no mercado, o que ouve nos bastidores é que eles são caros, e por isso não valem a pena.
principalmente com transmissão por imagens, né? Afinal de contas, esse conteúdo todo estará disponível. Vou deixar para falar na próxima pergunta porque vocês vão entender. A pergunta enviada pelo Antônio Marcos Pereira Castro. Todos os jogos em TV aberta da Globo na Copa serão transmitidos no GE? Sim, Antônio Marcos, no GE e no Globoplay. E aí emenda com a pergunta que eu estava falando antes, né, com relação a direitos digitais. As empresas não estão interessadas em comprar porque é caro e porque esse conteúdo estará disponível de graça pelo Grupo Globo, no Globoplay e também no GE. Então todas as partidas da TV Globo já estarão disponíveis lá. Inclusive a Globo está fazendo um trabalho para entregar ao público até o começo da Copa do Mundo os sinais de todas as emissoras próprias e afiliadas no Globoplay com geolocalização para que você possa acompanhar em qualquer parte do país com acesso à internet. Então, o que acontece? Esses jogos estarão disponíveis gratuitamente, não vale a pena uma Disney, uma Warner, um YouTube pegar e comprar esses direitos de transmissão. Pode acontecer nesses últimos dias, a gente está a menos de um mês da Copa do Mundo? Pode, porque eu não descarto nada no mundo da mídia esportiva, mas é altamente improvável. Além do que, teria que ser um gênio do marketing para comprar esses direitos de transmissão, viabilizar patrocinadores e fazer uma operação rentável em tão pouco tempo. Se alguém for capaz disso, vai ser aí o profissional mais procurado do mercado no mundo do futebol daqui para frente. Agora uma pergunta do Fabrício da Polo. A Globo pode colocar inserções de seus anunciantes durante a partida, como é feito no Brasileirão e na Copa do Brasil, ou apenas nos intervalos? Fabrício, apenas nos intervalos, e tem um motivo que é mais amplo, mais do que falar de patrocinadores, então eu peço atenção a esse ponto do vídeo, porque não é possível, de forma alguma, manchar a imagem que a FIFA entrega. A FIFA é a geradora oficial de imagens para o mundo inteiro, e ninguém pode manchar. O que é manchar a imagem? Colocar um borrão de uma cor? Não. Manchar é o termo técnico para você colocar qualquer coisa que seja estranha, né? Alheia ao que a FIFA está entregando no seu sinal oficial. Então, mesmo quando a FIFA ainda não entregava os GCs dos placares na própria imagem, ela tinha essa questão, né, de você seguir o padrão dela. Pega a Copa do Mundo de 2010 como exemplo. Você vai ver que nas transmissões da Globo e da Band, o mesmo placar, ou pelo menos o mesmo formato, estava presente. Mas se olhar bem, eles eram diferentes. Tanto a fonte usada, até o tom de cor, tudo era diferente porque eram as próprias emissoras que tinham que fazer com o que tivesse à mão deles, com a computação gráfica deles, mas seguindo o padrão da FIFA. De resto, não pode fazer absolutamente nada, inclusive dividir tela. Vou dar outros exemplos para você aqui. Em 2010, quando o goleiro Bruno foi preso, já acusado do assassinato da Elisa Samúdio, a Globo não pôde dividir imagem com o momento da prisão dele, ou com a cobertura da prisão, eu não lembro exatamente como era, mas era aquele fato, porque a FIFA proíbe a divisão de telas com o jogo. O jogo começou, ele tem que ser exibido até o final. Não pode, só no intervalo é que você tem que entrar com a notícia, com a informação, com o flash e tudo mais, assim como os patrocinadores. Começou, deu o pontapé inicial, tem que ir até o final, não tem conversa. Tanto é que em 2013, quando nós tivemos aquelas manifestações de rua no Brasil, a Globo deixou de transmitir um jogo da Copa das Confederações porque sabia que não poderia ficar dividindo tela. Então, entre um jogo que não era do Brasil e as manifestações populares em todo o país, a Globo preferiu cobrir as manifestações. Então ficam aí dois exemplos para vocês entenderem como não é possível mexer com as imagens e como a FIFA tem regras muito rígidas que até a Globo, detentora dos direitos de transmissão, precisa seguir. Agora uma pergunta do Vitor Pereira, o técnico do Corinthians, seria isso? Como várias emissoras de TV aberta do Brasil transmitiram a Copa de 98? Eu fiz um post na aba comunidade pedindo perguntas para vocês sobre Copa do Mundo para fazer essa edição do Alan Explica e muita gente trouxe perguntas sobre histórias da Copa, né? Eu vou trazer essa aqui para responder, mas de resto, gente, vai ter um vídeo especial aqui no canal que deve sair no dia 7 de novembro, que a gente vai contar as histórias de todas as Copas do Mundo que foram transmitidas aqui no Brasil, beleza? Então se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder o vídeo, porque ele vai ao ar aí no dia 7 de novembro e vocês vão gostar, eu tenho certeza. Respondendo então a sua pergunta, Vitor, é porque em 98 funcionava um modelo diferente de venda dos direitos de transmissão da Copa do Mundo. Aliás, foi a última Copa que isso aconteceu. A partir de 2002, a Globo comprava diretamente da FIFA, como compra até hoje, a exclusividade total. E só mostra a Copa do Mundo quem compra, né, o que a gente chama de sublicença, com a própria Globo. Até 98 não era assim que as coisas funcionavam. Havia uma organização das televisões ibero-americanas, que a gente chama de OTT, ela comprava com a FIFA e todas as emissoras que fossem afiliadas à OTT poderiam transmitir a Copa desde que estivessem em dia com as suas anuidades, além de pagar também uma cota, né, referente aos direitos de transmissão.
elas se cotizavam de forma igual, por exemplo, né? Então, em 98, a gente conseguiu ter 5 redes de televisão fazendo a compra dessas cotas, pagando ali para a OTT, que foram a Globo, o SBT, a Record, a Manchete e a Bandeirantes. Em 94 não tivemos nem a Manchete e nem a Record. Por exemplo, o Tetra foi mostrado só pela Globo, pelo SBT e pela Band. Até que tá bom, né? Eu falei só pelas 3, mas o Penta foi só a Globo quem transmitiu. E se vier o Hexa agora no Catar, vai ser só a Globo mais uma vez. Gostou do vídeo? Então deixa o seu like, compartilha com os amigos, se inscreve no canal. Esse é o blog do Alan Simon, o canal da mídia esportiva.